O mercado de trabalho vem mudando cada vez mais rápido, assim como a qualidade de vida. Na geração dos meus pais, o modelo de sucesso dizia que antes dos 30 anos, uma pessoa adulta teria um emprego estável. Ao chegar em torno dos 30, um carro novo e depois uma casa própria, mesmo que levasse a vida toda para pagar com financiamento. Mas nos últimos 20 anos, tudo começou a mudar muito rápido. Os empregos ficaram cada vez mais instáveis e a renda passou a ser insuficiente para o custo de vida crescente. Os imóveis ficaram mais caros, não só para a compra, mas também no preço dos aluguéis. As coisas se agravaram a partir da pandemia e também de fenômenos que ficaram conhecidos no Brasil como uberização e pejotização. A tal uberização foi uma busca cada vez maior por trabalho através de aplicativos, geralmente como motoristas ou com entregas. Isso porque os diplomas muitas vezes foram se tornando cada vez mais desvalorizados no mercado e muitas vagas foram ficando escassas, o que fez com que muita gente tivesse trabalho precarizado. Já a pejotização é a tendência crescente de que o trabalhador, uma pessoa física, se veja obrigado a criar um registro de pessoa jurídica, atuando como se fosse uma empresa, para conseguir trabalho, já que os empregadores estão cada vez menos dispostos a arcar com direitos trabalhistas. E tudo isso com uma renda menor. O resultado, muita gente tendo que se reinventar e mudar de carreira e muitas vezes trabalhando até exaustão, com casos crescentes de burnout. A exaustão é o novo normal. A geração que mais sofre com isso é a millennial, que acreditou na promessa de que conseguiria algo se trabalhasse muito. Mas isso não significa que a geração Z esteja livre desse cenário. Como resultado, os mais jovens passam a se esforçar menos, com o intuito de não facilitar na hora de dar lucro ao empregador. Se tudo fica difícil mesmo para a classe média e grupos privilegiados, quando olhamos através de recortes sociais, como racial, de gênero e outros grupos sociais, como pessoas LGBT e pessoas com deficiência, fica ainda mais complicado. O mercado de trabalho e o estilo de vida mudaram, mas o modelo de sucesso não. Hoje ele parece um comercial antigo de família feliz ultrapassado, exibido no horário nobre de uma TV aberta que já está em decadência. Diante de uma sociedade com um modelo de sucesso excludente, criado para poucos e feito para que a maioria da população fique presa ao rótulo de fracassada, e diante da exploração e precarização, muita gente prefere trabalhar como freelancer ou como microempreendedor, em busca de uma flexibilidade maior e na tentativa de encontrar alguma felicidade e controle sobre a própria vida. Eu sou a Maria Eduardo, tenho 47 anos e sou formada em jornalismo. Sou uma mulher trans que assumiu a transexualidade aos 38 anos de idade, em 2017. Bom, falar da minha trajetória profissional e acadêmica é bastante difícil, sim, porque eu venho de uma família católica, conservadora, e a minha família me puxou muito para eu não me assumir, né? Dentro da minha família as pessoas não se assumiam LGBTs em hipótese alguma. Eu sou Larissa Benoliel, eu sou artista, designer, fui professora de inglês por muitos anos. Então, meu nome é Iago Rangeli, eu vim do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Desde os 6 anos de idade eu sou envolvido com arte. Comecei na escola, primeira e segunda série, fazendo teatro, amador. Dentro dali eu me descobri, acabei tendo 2 paixões, que era o teatro e a informática. Acabei parando por um tempo o teatro, indo para a informática. Eu brinco que eu estou muito mais tempo com a doença do que sem. Começou quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu era muito ativa, eu era esportista, eu estava competindo natação. Minha vida foi diferente, ó. Eu tô começando a ver a vida agora que eu tô começando a ver a vida, ver dinheiro agora. E agora que nós tá conhecendo as ruas, conhecendo as coisas.
Agora que eu tô tendo visão, não, se amadureci com as pessoas já, com as pessoas da rua. Não tô mais com as pessoas de casa, saí de casa cedo. Meu caso foi diferente, nunca fui criado com a minha mãe. Minha mãe teve um caso com um cara aí, o cara fez uma covardia com ela. Eu fui criado com a minha avó. Foi uma casa muito estranha. Minha avó me abandonou também. Fui criado com a rua desde que? De 10 anos agora até agora, 8 anos na rua. Mas sempre minha família morou bem, mas nunca corri atrás de família não. Aí conheci a Zona Sul, tô aqui trabalhando agora. Depois eu comecei a acordar no meio da noite com os joelhos sem conseguir esticar ou sem conseguir dobrar, travados. Eu acordava tipo 5 vezes à noite. Meu pai tinha que vir massagear e eu gritava, criança, né? Só que eu percebia que eu fui da geração Lan House que não queria muito aprender na época informática, queria mais ir pra Lan House jogar vídeo online. E finalmente a gente caiu num reumatologista e descobrimos o que que era, que no meu caso é poliartrite reumatoide juvenil, que normalmente a pessoa pode ter artrite ou no pulso, na mão, no pé, no joelho. No meu caso eu tenho em todas as articulações. Eu consegui me formar em jornalismo e ter minhas primeiras experiências profissionais em televisão e na área que eu gosto, porque eu não me assumi. A gente nunca sabe por onde o nosso caminho vai. Quando eu era criança, eu pensava em ser professora. Só que eu tive um professor no colégio, no 2º grau, que na matéria de português, ele resolveu fazer uma atividade que era: vocês vão criar um produto, vão criar um slogan e vão criar um comercial para esse produto. Eu nunca imaginei, que nem sabia o que era publicidade. Eu peguei aquilo, em 5 minutos eu criei um produto, fiz o desenho do produto, criei o slogan e criei o roteiro e falei: cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que a vida tem vários acidentes no meio do caminho, então eu acabei não conseguindo fazer publicidade. Acabei me mudando para o norte do país e lá não tinha faculdade de publicidade. Eu acabei fazendo faculdade de letras em inglês, virei professora, fui professora por 17 anos da minha vida. Parei de estudar por causa da forma que é a escola. Hoje em dia é assim. A escola hoje em dia vão só dar valor àqueles que têm mãe e pai mesmo. Os que estão ali do lado ali, aconselhando, os que estão ali para ajudar. Ninguém, se você não tiver ninguém para te ajudar e te aconselhar e ter aquela pessoa que... Tem gente que consegue trabalhar, estudar, é cansativo. Mas sei lá, eu não consegui porque eu não tive mãe e pai do meu lado ali não. A partir dali, eu depois fui me descobrindo nas artes, voltando para o teatro. Cheguei a fazer faculdade de teatro licenciatura na UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas. Só que eu percebia que eu não queria trabalhar tanto com a parte da licenciatura. Eu gostava mais da atuação, mais do bacharelado. E nisso eu comecei a continuar fazendo teatro amador, até que eu juntei minha documentação de quase 20 anos e tirei meu registro profissional de ator no ano passado, 2023. E aí, a partir dali, 2023 agora, acabei vindo morando em Porto Alegre no tempo, atuando com arte. Depois fui para São Paulo um tempo. E hoje eu tô no Rio de Janeiro, vai completar 2 anos. E sou ator profissional e agora estou me especializando, praticamente 1 ano, fazendo curso de dublagem. A arte, para mim, é libertadora. A arte é onde eu sempre me senti bem, me senti completo. E aí eu me casei, tive 2 filhos que hoje são pré-adolescentes. E foi após eu me separar e ter que lidar com essa questão de se eu ia poder conviver com meus filhos ou não, que eu tive uma mudança na minha vida profissional e financeira. Eu percebi que, a partir daquele momento, eu só conseguiria ter ajuda realmente das mulheres trans, das mulheres lésbicas, para conseguir ter oportunidade de trabalho e continuar estudando também. Então, tudo que veio depois, os lugares que eu trabalhei, foram todos com a ajuda da militância, do ativismo. Foram 2 problemas que eu tive. Um problema foi que eu tive uma cirurgia que eu fiquei mais tempo do que eu esperado para recuperar. E depois eu tive uma torção de pé, que também demorou, em vez de demorar 1 mês, demorou 8 meses para recuperar. E nesse meio tempo eu era coordenadora do curso já. Eu fui, além de professora, eu fui coordenadora. Eu fiquei tanto tempo afastada que eles não podiam tirar o meu cargo, mas eles deram o meu cargo para outra pessoa e queriam que eu ficasse só como professora, ganhando o mesmo salário. Só que eu não queria mais ficar só como professora, eu já tinha feito treinamento. E hoje eu estou trabalhando também numa oportunidade dentro do Tribunal de Justiça com a ajuda de uma mulher lésbica. E com essa obrigatoriedade, né, de
o sistema judiciário não enxergar que eu, depois de ter assumido minha transexualidade, passei por uma vulnerabilidade profissional e financeira, e foi muito difícil para mim conseguir pagar a pensão dos meus filhos, né? Então, eu tenho exercido muito essa luta de conseguir ter o trabalho e tentar resgatar a convivência com meus filhos, que o judiciário também embolou esse meio de campo, dificultou muito que eu pudesse conviver com eles. E nesse meio tempo eu sempre gostei de desenhar, eu tinha vontade de fazer moda. E aí nisso, na pandemia, eu caí no desenho digital. Quando eu ainda não tinha me assumido, eu cheguei a conseguir ficar de 2008 até 2014 trabalhando em televisão. Eu trabalhei ali direto na mesma empresa, aí saí, fiquei um pouquinho na outra, estava tendo a oportunidade de continuar ali. Mas a partir do momento em que eu assumi minha transexualidade, a minha vida profissional ficou completamente caótica. Eu tive que ficar migrando de um trabalho para outro, precisando tentar buscar qualquer oportunidade e tendo que estudar formas de entender como que eu ia, tendo me assumido como transexual, ter o meu lugar no mercado de trabalho. Eu cheguei a trabalhei 2 anos numa livraria que acabou fechando. E eu comecei a fazer logos para algumas marcas, nada muito famoso, mas marcas pequenas. Eu já comecei a trabalhar já desde a época da minha avó, que ela me criava desde os 10 anos, já capinava. E de capinar, eu já fui logo para o negócio de entregador. De entregador já fui pro posto, do posto. Agora eu vim para a Zona Sul, da Zona Sul, trabalhei nos prédios, trabalhei 1 ano no prédio. E aí dali eu fui trabalhar um pouco com informática também, fui trabalhar a parte de montagem, manutenção de computadores, porque eu sempre fui meio autodidata, então as coisas acontecia muito de eu gostar de algo, aprender algo, só quando eu chegava num momento pensava que aquilo estava ficando entediante, eu simplesmente saía de algo e ia procurar outra coisa. Já trabalhei já de portaria de prédio, já trabalhei de entregador e já trabalhei de tudo já CLT. Mas não dá não, pra mim CLT não dá não. O negócio é praia, o mundo, o povo. Nós gostamos de conviver com o povo. CLT eu já trabalhei bastante, trabalhei desde moleque em época de vendas, trabalhei em livraria, em feira do livros, que são muito populares na cidade onde eu moro. Cheguei a trabalhar em caixa de supermercado. Muito tempo com venda, porta a porta. Público, eu sempre trabalhei muito com público, então essa conexão com o público, com pessoas na comunicação, eu sempre fui muito conectado. Eu precisei, no desespero, várias vezes pedir ajuda para os amigos, vaquinha, para poder pagar um mês de pensão para não ser presa. E aí, correr atrás de qualquer tipo de trabalho, mesmo sendo jornalista formada. Eu fui tentar trabalhar como iFood, tentei trabalhar como Uber. As pessoas precisaram ou se tornar Uber, ou trabalhar no iFood, ou prestar serviço independente, autônomo. Eu vou falar a verdade, né? Que nós eu ganhava era 180 para trabalhar. 180 para trabalhar numa portaria de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Para tirar desse lixo. Os outros te olhar para tua cara como nada. Tinha um problema pra mim também que tinham 3 andares, então tipo, eu tinha que subir e descer a escada. Eu tava numa fase mais móvel do que eu tô hoje em dia. Minha doença, ela tende a ter altos e baixos. Eu tava numa fase mais móvel, mas mesmo assim era muito cansativo. Eu dava muito aula, mais tempo sentada. Mas e como coordenadora, eles acabam explorando um pouco mais. Então, tipo assim, se falta um professor, eles colocam você, porque não tem que pagar extra pra você, porque você já tá no teu horário de trabalho. Então tinha um pouco disso também. Então hoje eu tô trabalhando, recebendo salário mínimo, porque quando a gente recebe alguma oportunidade profissional, sendo LGBT ou por conta de ser LGBT, o valor que eles dão para o nosso trabalho é bem diferente. Eu já entrei como CLT mesmo. Era difícil porque os chefes eram meio complicados, sabe? É aquele povo que é pão duro, mas ao mesmo tempo tá na Disney todo ano, aquele tipo de coisa. Carro novo todo ano, vive uma vida que os funcionários nem chegam perto. Você vai trabalhar, vai
fazer hora extra, como tem aquele clichê de dizer que no fim do ano o seu patrão vai trocar de carro. Que você vai ver, você vai trabalhar, vai vender o seu tempo para outras pessoas realizar os seus próprios sonhos. Eu não tinha como direito de nada. Para tu ter direito tem que ficar muito tempo convivendo com os caras. Esse povo também é muito preconceituoso. Então eu preferi eu me encaixar em alguma coisa. Me encaixei na praia. Hoje em dia agora eu tenho meu próprio negócio. Meu próprio negócio. Eu trabalho para mim, dessa hora que eu quero, faço o dinheiro que eu quero. Pô, onde que o cara ganhar um dinheiro alto no CLT, ele tem que trabalhar o ano todo. Eu, em uma semana de trabalho, eu já faço o dinheiro que você está fazendo aí, ó, trabalhando em CLT. Esse projeto que eu estou agora do judiciário, eu acho que ele é muito revolucionário e importante, porque quando uma de nós sai, pode abrir a porta para outra, ter a oportunidade de trabalhar ali também no meio de servidores, sem ter que ficar passando por escala 6x1, podendo curtir o carnaval, curtir uma folga, mesmo que seja um salário baixo, né? Então, uma conversa que a gente muitas vezes precisa ter na nossa vida profissional, e que eu acho que isso é muito difícil, é assim falar, pô, mas você quer trabalhar como CLT por quê? Se você vai receber um salário mínimo, vai ser desvalorizada, provavelmente vão te mandar embora em 2 semanas, por algum motivo idiota. Se você pode ser prostituta e ir lá e não tem nem que declarar imposto de renda. Eu voltaria a dar aula particular hoje em dia, de conversação, essas coisas. Mas nada fixo, realmente. Faz tempo que eu não trabalho com alguma coisa assalariada mesmo. A pessoa trabalhou de segunda a sábado, tem um domingo. O que ela faz um domingo? Ela vai dormir. Ela vai resolver o que da vida dela em um dia de folga? A gente viver numa sociedade onde tudo já é tão difícil para todo mundo, pra gente é 10, 15, 80 vezes mais difícil. A gente tem que enfrentar, precisar trabalhar, precisar ter um espaço para morar e ter a família confrontando, e sistema querendo que a gente morra, e o mercado de trabalho com dificuldade de enxergar a gente como profissional. A sociedade ainda precisa chegar muito no nível de dar acessibilidade às pessoas que são cadeirantes, dessas coisas. Mas as pessoas acham que é 880. Ou você não tem nada, ou você é cadeirante. E o meio termo é completamente esquecido. E quando alguém chega e mata uma pessoa transexual, arranca o coração, larga os pedaços dos corpos por um beco escuro, as pessoas nem se sensibilizam direito. Todo local nós sofremos racismo. Não é só de um povo, não, é até do que... Até família, adulto, até família desconfia de nós. Eu acho que eu tenho vários privilégios, né? O fato de eu vir da Zona Sul do Rio de Janeiro, de eu ser uma pessoa branca. Eu acho que várias coisas que não incomodaram eles, talvez incomodassem se eu tivesse outros... se não tivesse esses privilégios, sabe? Eu acho que talvez uma pessoa negra na mesma situação que eu não fosse não tão bem aceita. Eu nunca sofri preconceito por ser uma pessoa branca, ao qual meus colegas eu via, muitas vezes na minha turma eu vim de escola pública, mas eu via 2, 3 colegas negros numa turma de 30. Eu sinto que a sociedade fracassou comigo em alguns aspectos, principalmente na questão da minha relação com meus filhos. Sim, a sociedade falhou com a gente. E falhou com a gente PCD e muito mais com qualquer tipo de pessoa que sai do padrãozinho que eles acreditam que deveria existir. Do padrãozinho perfeito. O que a sociedade cobra da gente, ter dinheiro, pagar imposto, ter um espaço para morar, pagar a conta do gás, ter o que comer, isso já está completamente disfuncional. A sociedade está completamente fora de qualquer eixo para a gente conseguir ter alegria com a estrutura da forma como está acontecendo. Ninguém está dando conta mais. É por isso que a gente tem aí, principalmente tivemos muito na pandemia o síndrome de burnout, as pessoas de trabalhar demais. Primeiro, não funciona para todo mundo no sentido de que nem todo mundo foi feito para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, para ser coisas tão formais. Talvez esse modelo tivesse funcionado ali até a década de 70, a década de 80, mas das gerações para cá, principalmente com o avanço da internet, essas coisas fracassou total, porque assim, eles tentam vender um modelo como se toda pessoa que saísse da faculdade tivesse um trabalho garantido, uma pessoa que no ensino médio tivesse uma vaga de jovem aprendiz garantida. A maioria das pessoas está vivendo
em uma situação caótica, tá todo mundo se empobrecendo. A gente está vivendo uma realidade que está trazendo a gente para empresas, mega empresas, que funcionam independente do ser humano e que vão devorando a gente. E a gente está cada vez mais à margem desse sistema ensandecido que funciona por si só. É você ser condicionado a trabalhar e viver. E o momento de lazer, e estar com a tua família. Em que momento que encaixa isso? Também não funciona para pessoas que não têm acesso à faculdade. Tem gente, quantos médicos a gente não perde? Excelentes que a gente não perde porque a pessoa da comunidade não tem acesso a uma faculdade. A gente vê muito, em contrapartida, as gerações mais millennium estarem mais na casa dos pais e afim. Eu não acho o mínimo de fracasso você morar com os pais. Eu acho que isso vem de cabeça de quem conseguia comprar um apartamento com 200 mil reais, com 100 mil reais, que hoje em dia está fora, um apartamento de 3, 4 quartos, está fora do padrão. Isso aí vem de uma geração de que tinha outro tipo de inflação, outro tipo de dinheiro, outro tipo de oportunidades. Eu não me sinto nem um pouco feliz de ter que morar com a minha mãe hoje. Eu convivo com ela porque a gente tem uma relação de mútua dependência e viver com ela para mim é muito difícil. É uma relação violenta, abusiva, complicada, mas ao mesmo tempo, se eu não estivesse morando com ela hoje, eu poderia estar vivendo uma situação de mendicância. Então eu acho que se a gente está hoje vivendo numa sociedade em que a gente não recebe oportunidades de ter o nosso próprio espaço, de ter nossa própria casa, de pagar para ter nossa própria comida, ter um fogão, ter uma geladeira, ter o básico, sabe? A gente não tem que se entender como fracassado, a gente tem que se entender como alguém que está engatinhando para tentar melhorar de vida. E eu acho que também depende dos pais que você tem. Existem pais tóxicos, existem pais saudáveis. Meu pai e eu, meu pai é meu melhor amigo, entendeu? A minha doença não me permite morar sozinha. Então eu morar sozinha seria um fracasso, porque eu poderia, se eu sofresse um acidente dentro de casa e não ter ninguém para me ajudar, já era, Larissa. Já aconteceu deixar sozinha dentro de casa e ter que ficar no chão esperando alguém chegar. Cara, eu vivi com a minha mãe até os meus 31 anos. Eu não vejo como fracasso a gente pedir ajuda, a gente assumir que precisa de alguém para ter um espaço para morar, ou para viver, ou para poder organizar nossa vida financeira, porque como o sistema está disfuncional, a gente não pode se entender como pessoas disfuncionais. A gente tem que entender como pessoas que estão querendo crescer dentro de um sistema que não funciona. O que é fracasso? O que é sucesso? Sucesso para mim é ser feliz. Tenho pessoas que eu amo ao meu redor, eu adoro casa cheia, eu não gostaria de morar sozinha. Então tem pessoas que acham que morar sozinha é um sucesso. Show de bola! A gente não tem que se enxergar como pessoas fracassadas, mas como pessoas que estão lutando para viver dignamente num sistema fracassado. Você que tem que se sentir confortável na tua vida e na tua roupa. Não tem mais ninguém. Ninguém vive a tua vida por você. Ninguém vai viver a minha vida por mim. O ser humano ele tem essa visão de a grama do vizinho é sempre melhor. O fulaninho faz isso e é bem sucedido. Pronta com arma, pronta com beijo. Só que ninguém sabe. Isso que me incomoda. As pessoas elas têm um sentimento do que é o sucesso e querem empurrar na goela dos outros o que é sucesso. Porque eu me casei e tive filho com 20, não sei o que, você tem que fazer igual, senão você não vai ter sucesso. Quem disse? Eu não sou melhor que ninguém, não. Ninguém melhor que eu, não. Todo mundo tem tua luta aí, entendeu? O negócio é cada um como? Cada um botar o pé cada um pisar no teu quadrado e continuar no quadrado. O povo melhorar um pouco de andar, de olhar para as pessoas, achar que vocês é isso e aquilo. Dinheiro não faz nós não, gente. Dinheiro é um papel, gente. Eu acho que da mesma forma que você ser PCD está num espectro, você bem-sucedido está num espectro. Eu acho que as regras, eu odeio essa coisa de que assim, não, mas todo mundo fala. Quem é todo mundo? Quem é esse todo mundo? É você buscar sua satisfação pessoal, é você se sentir bem naquilo. Você não sentir como uma peça numa engrenagem que tanto faz ou tanto fez, alguém vai poder te substituir, sabe? Eu passei minha vida inteira escutando que, até de pessoas próximas, de família, que eu não seria amada se eu fosse gorda, que eu não conseguiria fazer nada da minha vida, que eu não conseguiria trabalhar por causa da minha doença.
E eu quebrei esses paradigmas da minha vida, sabe? Eu namoro hoje, pra mim isso é um sucesso, porque é uma coisa que muita gente acreditava que não era possível, porque, sei lá, várias razões, porque eu não me enquadro no padrão de sociedade de beleza, porque eu não me enquadro de várias coisas. A gente trabalha junto hoje em dia. Quando eu conheci a Lari, eu me senti super completo. E hoje, cada dia que passa, eu sou mais feliz ao lado dela. Se ele fosse uma pessoa com uma estrutura mais, assim, digamos... um advogado que visse a vida que eu levo ia me criticar, porque eu já saí com homens e pessoas que falaram: ai, mas você mora com seu pai, ai, mas você não sei o quê. E provavelmente ele já saiu com pessoas assim também, que levantaram o nariz pro fato de que ele edita videogame, que ele quer ser dublador, que acha que qualquer coisa de artista é vagabundo. Tem essa visão. Você tem que focar no que é seu e ter as pessoas que acreditam no seu propósito, nos seus projetos, nas suas coisas ao seu lado. Como pode acontecer de você ter que correr sozinho? Mas cada pessoa é uma pessoa, não tem muito a receita do bolo, um mistério que vai te dizer, segue esse manual que vai dar certo, porque cada pessoa é uma pessoa. O que faz você feliz e o que te traz contentamento, porque felicidade pode ser uma coisa muito flutuável, mas o contentamento de você estar contente no que você está é sucesso. O fundamento é o mesmo, é você buscar internamente a sua felicidade, entender que você consegue acessar o divino dentro de você para você conseguir se sentir pleno, conseguir se firmar no seu bem-estar e sentir a alegria de ver o sol nascendo, olhar para o céu, ver as coisas simples da natureza. Meu foco agora é continuar trabalhando com o meu namorado, meu noivo, e a gente fazer crescer nossos projetos juntos. Minha meta hoje em dia é ter uma barraca de praia, pegar minha barraca de praia, jogar na areia, botar meu nome. Eu vou fazer meu nome. Demora mais, mas às vezes é melhor você saber que você está dedicando aquele tempo para você e que lá na frente você vai ter o reconhecimento disso, do que você tá se matando para passar anos e anos e anos e você daqui a pouco se aposentar, ficar doente, precisar do INSS, você se aposentar por um salário mínimo. Felicidade, encontrar a felicidade nos pequenos momentos. Eu acho que e saber também que o sucesso do outro não diminui o nosso. A gente tem muito essa visão também. Não é porque o outro conseguiu mais que ele é mais importante ou mais bem sucedido que a gente. Cada um tem o seu caminho. Você achar uma alternativa fora do que o sistema quer te vender, que é trabalhar 8 horas por dia para ganhar o salário mínimo. E é isso, sabe? É você ter uma nova renda sem depender de pessoas que digam: você tem que estar aqui, você não pode atrasar 2 minutos que eu vou descontar seu salário. A gente tem o compromisso de buscar a nossa felicidade para poder honrar a vida que Deus nos deu. Não deixe que o peso da tua vida, tenta não deixar. A gente sabe que não é tão fácil assim, mas tenta não deixar o peso da sua vida, da vida necessária, né? Que eu digo, pagar conta, sustentar filhos, ajudar parentes, essas coisas. Não deixe que impeçam que você tenha um pouquinho de luz, de que seja alguma coisa prazerosa que você faça. Então, não tenta se encaixar num quebra-cabeça que não é o teu, cara. Você não vai conseguir. Procura a sua fórmula de felicidade, que você vai ser muito mais feliz. Não adianta você fazer o que tua mãe quer, o que teu pai quer, o que a sociedade diz que você deveria querer. Descubra o que você realmente quer. Porque você pode até ser bem sucedido no sentido mais padrãozinho possível. Ter muito dinheiro, ter teu apartamento, ter não sei o quê. Mas naquele momento que você está sozinho, no teu quarto, fechando o olho, você está realizado?